Eu sou privilegiada e vou dizer por quê. Primeiro porque eu tô aqui ao lado da Bia, a Beatriz Ferreira. Ó, Beatriz Yasmin Soares Ferreira. Ela tem 30 anos, pesa 60 quilos. Aqui no portfólio tem 3 das 40 medalhas que ela tem em casa, fora os troféus. Então aqui ela tem do Pan-Americano de Lima, 2019. Essa que ela acabou de trazer no fim de semana, que é o Pan-Americano do Chile. E aqui a medalha de prata, e eu tô tocando nela, a medalha de prata de Tóquio de 2020. Ela começou no esporte em 2016, ali é como sparring, em 2017, quando ela vira efetivamente atleta olímpica. E ela vai contar essa história pra gente. E muitas outras histórias bacanas que ela conta sobre determinação, sonho. Bia, eu queria que você começasse falando um pouco de como é que você entrou no esporte, o que te motivou a ser uma atleta do boxe, não uma atleta de Muay Thai, não uma professora, enfim. O que te trouxe para o boxe olímpico e vai te levar para o boxe profissional. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra, é meu primeiro podcast, viu? É a primeira vez que eu tô aqui. E tô lisonjeada. Com adrenalina ainda da competição, mas feliz de estar trazendo mais uma para a coleção aí. E eu, como brasileira aqui, acho que tendo o prazer de olhar para essas medalhas e agradecer por todas essas conquistas. Você tem 40 medalhas, mais de 40 medalhas, ao redor de 40 medalhas em casa e uma série de troféus que você não sabe nem o número, né? Tudo lá na casa do seu pai, que também foi boxeador, lá em Minas Gerais. Conta pra gente, assim, um pouco, eu meio que resumi, mas eu queria que você contasse pra gente, eu me emocionei quando você começou a contar pra gente nos bastidores, como é que você escolheu o boxe, né? Embora tivesse a influência do pai, mas quando é que você virou a chave, assim, falou assim, não, cara, eu treino essa molecada, mas eu quero ser boxeadora. Conta pra gente como é que foi esse seu começo. Então, o boxe sempre teve na minha vida, sempre estava ali na minha família. Meu pai é ex-atleta, então eu sempre gostei muito de acompanhar, sempre gostei de vê-lo treinar. E aí, desde novinha que eu me interessei pelo barulho, por estar ali, né? Minha mãe fala que eu senti o cheiro de longe e já ia correndo. Então eu não lembro de ter começado a treinar, eu lembro já fazendo treino. E tem umas lembranças que eu acho que fez toda a diferença, que é quando meu pai me deu a primeira luva, meu pai me deu o primeiro pezinho. E isso aí foi me animando a querer entender o esporte. Eu me apaixonei pelo esporte. Mas é aquilo, eu demorei um pouco de me tornar uma atleta, dei aula primeiro. Coloquei meus alunos para lutar, passei o que eu sabia. Só que aí tava faltando alguma coisa. Então, quando eu decidi ser uma atleta de alto rendimento, eu falei, não, eu quero fazer isso, só que eu quero fazer bem feito. Eu já sabia de toda a trajetória do meu pai, sabia das dificuldades que ele enfrentou. Meu pai não chegou a ser um atleta de alto rendimento olímpico, sabe? Uhum. Meu pai já foi logo pro profissional, tem poucas lutas no olímpico. E aí eu falei assim, vou tentar, por que não? Acho que vai dar certo. E aí eu me joguei. Me entreguei mesmo e aí foi dando certo, fui conseguindo colecionar medalhas, lembranças de eventos importantes e fui sentindo aquela adrenalina que todo mundo me descrevia, mas eu não tinha sentido ainda e vi que era maravilhoso, que eu escolhi a melhor profissão e teve aquelas dificuldades que a gente enfrenta, mas eu acho que tudo que eu passei, acho que foi comprovando o real que eu tava no caminho certo. A minha primeira competição, que foi o brasileiro, eu já tava com 19 para 20 anos. O meu primeiro brasileiro, ninguém me conhecia. E aí eu cheguei, foi em Balneário Camboriú. Chegando lá, eu fiz uma luta, 30 segundos eu acabei a luta. E eu fui numa categoria 69, tava gordinha na época. Meus pais tinham se separado, e aí eu resolvi ser atleta, fui morar com meu pai, então acabei engordando um pouquinho quando eu tava com minha mãe, que eu não tava treinando. Fui pra essa competição, cheguei lá, acabei com a luta. Na segunda luta, todo mundo já assim, assustado, né? Falou, o que é essa menina? Descobri que eu fui desclassificada. Por quê? Porque eu tinha luta de Muay Thai e naquele ano a regra tinha entrado em vigor que você não podia fazer outro esporte a não ser o boxe, não podia ter lutado Muay Thai. E eu não sabia. E aí, só que assim, a regra era que eu não podia ter lutado profissionalmente. Eu não lutei profissionalmente.
Só que aí, até comprovar aquilo, me tiraram da competição. E eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste que eu já tinha investido dinheiro de passagem, de tudo ali, pra estar ali. E não tinha conseguido completar a missão, que era ser campeã, né? E eu me vi sendo campeã. Porque já na primeira luta eu tinha dado um RSC fenomenal. E aí, tive que sair, mas eu falei assim, não vai ser isso que vai tirar meu brilho, não vai ser isso que vai me desanimar. Corri atrás pra comprovar que eu não tava ilegal, que eu tinha feito uma luta amador. Eles me deram 1 ano de punição. Só que eles me deram 1 ano de punição, só que eles já tinham me demorado 1 ano pra me responder. Então, pelo esse cálculo aí, você percebeu que eu fiquei 2 anos sem poder lutar boxe. Mas eu não desanimei. Naquele momento eu tinha pessoas boas do meu lado que estavam sempre me incentivando. Eu acho que isso aí foi a peça-chave pra mudar tudo. Mudar o meu ponto de vista, mudar minha cabeça, mudar tudo. Porque eu falei assim, sempre minha mãe falou que quando é mais difícil, Mas no final é mais prazeroso, né? Isso. Então eu falei, não, eles tentaram, mas não vai conseguir. E aí, quando eu fui liberada, eu vim pra São Paulo. Com a passagem do ônibus praticamente, um pouco de dinheiro na poupança, Tinha porque um pouco de dinheiro. ganhou como professora, né? Exatamente. E aí eu tranquei lá as aulas, botei uma amiga minha pra dar aula, porque assim, eu falei, pô, se der ruim lá, eu não posso perder meu emprego, né? Uhum. Eu vou ter que voltar. Aí eu coloquei uma amiga minha pra dar aula, ensinei, ela sabia Muay Thai, então eu ensinei os básicos. Eu falei, você vai fazer isso e isso. E vai segurando aí, porque eu vou tentar lá. Você acredita que ela dá aula até hoje, Olha né? aí. Ela dá aula até hoje, deu tudo certo, é achar. E aí ela ficou segurando lá e eu vim. Vim pra cá, não conhecia ninguém em São Paulo, só sabia o boxe mesmo e tava disposta a ter uma oportunidade. Uma época que tinha pouquíssimas mulheres no boxe, né? Tinha pouquíssima, era só três categorias olímpicas, 51, 60 e 75. Tinha poucas meninas, mas eu tive o privilégio de treinar na equipe lá, com a Adriana Araújo, a Grazi Jesus, a Andréia Bandeira. E aí as meninas já eram experientes, então eu aprendi bastante. Eu fiz um intercâmbio sensacional, porque eu aproveitei o Robson, o Robenilson, todo mundo que já era atletas olímpicos há mais tempo, né? Uhum. Então eu tentei absorver o máximo de aprendizado ali. Foi quando eu teve a surpresa, né? Que já não tinha mais dinheiro, tinha que voltar pra casa. 7 meses já? 7 meses aqui em São Paulo, sofrendo com frio e longe de casa, né? Fiquei 7 meses sem ir em casa. E sem receber nada, né? Pra poder tentar economizar o máximo que eu tinha pra poder ficar mais tempo aqui. Mas tinha os gastos aqui também. Então, o dinheiro foi acabando. E aí, eles me convocaram e ainda me convocaram perto dos Jogos Olímpicos, né? Que ia ser aqui no Rio. Então, assim, foi sensacional, porque tava todo mundo vivendo aquele momento mágico e eu tava surfando ali, né? Tava aprendendo também e me dando mais vontade. Eu falei, não, eu quero viver isso aí, mas eu quero viver como atleta. Quero estar vivendo isso aí também. Eu quero estar nos Jogos Olímpicos também. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu lembro como hoje eu cheguei para um treinador, que é meu treinador principal hoje, o Matheus, e falei assim, qual é os campeonatos que eu preciso ganhar para ficar satisfeita com o boxe olímpico? Aí ele foi lá e me falou 5. Ele, Continental, Mundial, Jogos Olímpicos, Pan-Americano e Sul-Americano. Eu, tá bom. Aí ele, você tem chance de ser medalhista em todos eles. Aí eu falei, eu vou ser. Daí em diante, nunca mais ninguém tirou isso da minha cabeça. De onde que veio essa determinação, essa certeza de que você era capaz de conseguir medalha em todos esses campeonatos? Minha mãe sempre mostrou isso em casa. Minha mãe, ela é apaixonada por teatro. E... Aliás, eu não sei quem, o teatro perdeu uma atriz, né? Você que ali podia ter sido atriz e optou ser pugilista. Tá vendo? Mas você sabe que eu apresento meu espetáculo em cima do ringue. Não, eu sei que você vai bem nas redes sociais, isso eu já percebi. Eu sou uma atriz dos ringues. Minha mãe sempre me mostrou bem esse amor, sabe? A dedicação. E ela não teve a oportunidade de ser uma atriz, mas ela nunca perdeu o amor que ela tem pelo teatro. E aí eu ficava sempre observando aquilo. Eu sempre fui muito amiga dos meus pais, né? Então eu sempre pude
tá do lado de cá, observando todo o amor que eles dedicavam ao esporte, ao teatro. E aquilo ali eu fui criando, eu falei, pô, então a gente tem que ser apaixonada assim, dedicada assim pra gente conseguir as coisas. Eu me vi uma oportunidade de mudar minha vida, de mudar a vida da minha família. Que eu falei assim, mesma dedicação que eu dou ao esporte, ele pode ser grato e retribuir isso de volta, que eu vou me dedicar mais e mais. E foi o que aconteceu. Aos poucos eu consegui ser campeã desses 5, não campeã, mas medalhista, né? Porque os Jogos Olímpicos eu fui vice, né? Mas E já é consegui uma super medalha, Bia. uma super medalha. Conseguir, entre os melhores do mundo, trazer uma medalha dessa pra casa, você é muito vitoriosa. E desses 5 eu já repeti alguns campeonatos. Já pude trazer 2 ouros no Pan-Americano. E tô repetindo aí. Eu quero ir para Paris, conseguir minha classificação agora no Pan-Americano. Então eu tô na briga. Eu quero mudar a medalha de prata pela uma medalha de ouro. Esse é o meu objetivo final. Principalmente nesse fim aí da minha trajetória e da minha história. Que eu acho que eu contribuí bastante com o boxe feminino, né? Era 3, agora somos 6. Então, eu quero que chegue a 10. Por que não 10? Temos peso para isso, temos meninas. Eu fico muito feliz quando eu vejo a menina do juvenil conseguindo medalha, falando, pô, eu me inspirei em você. É uma honra para mim. E uma energia surreal que transforma em eu querer mais e mais ser referência em todos os lugares que eu vou. Eu sou muito feliz hoje. E eu agradeço aos meus pais, viu? Por ter me ensinado que a dedicação e o amor por tudo aquilo que a gente faz vale muito a pena. Isso é muito legal, né? Você está escrevendo seu nome na história, mas ao mesmo tempo servindo de exemplo para outras meninas, para mostrar que boxe também é lugar de mulher, né? Sim. Eu, quando acompanhava boxe mais menina, eu só via, a gente assistia rock, né? A gente estava falando sobre Creed, a gente via lá atrás os homens com destaque no boxe, mas nunca mulher. Então, hoje você vir meninas despontando nesse esporte, você contando a sua história, mostrando pra gente, é muito legal deixar esse legado, né? Sim, muito legal. Muitas meninas estão vindo aí. Eu acredito que vai ser comum a gente ser medalhista olímpica, vai ser comum a gente ser medalhista mundial, porque a vontade, e aí é o que eu passo para elas. Persista, insista e nunca desista. É o seu sonho. Se você se dedicou, vai valer a pena. E não é o primeiro não é o primeiro obstáculo que você tem que jogar tudo para cima. Se tá demorando, uma hora vem, no momento certo. Porque tudo acontece por uma razão. Exatamente. Agora, Olimpíadas de Paris. Como é que vão ser esses seus treinamentos? Como é que você vai preparar seu corpo e sua mente para esses jogos que acontecem no meio do ano de 2024? Ufa, agora a gente pode falar já assim, né? Antes era classificar, eu só falava, não, eu tenho que classificar. Agora é isso, a gente tá com um planejamento muito forte, não só para mim, mas para a equipe inteira. A gente tá tendo bastante resultados. Fomos em 13, conseguimos 12 medalhas. Só uma atleta não conseguiu medalha, mas foi coisinha pouca. Eu acredito muito no potencial dele, eu acho que rapidamente ele vai se recuperar e vai conseguir a classificação também. Classificamos 9. Então a preparação está sendo intensa. Eu acredito que vai piorar um pouco mais porque teve tantos resultados agora. Eu acredito que a gente vai fazer o mesmo que a gente estava fazendo em Tóquio, só que um pouco mais avançado ainda, consertando alguns detalhes. Acredito que eu vou chegar numa boa forma. Eu tô tanto físico como mental muito bem treinado já, sabe? Muito bem, tudo claro para mim. Eu não tô fazendo isso por obrigação, é por amor e por vontade. Então, não tem peso nenhum. Eu levo todo mundo que torce e confia em mim como uma energia a mais, como uma confiança a mais no meu trabalho. E eu agradeço muito demais que eles são minha inspiração, todos eles, para poder conseguir. Tô no caminho certo, eu acredito que a mãe de todas vai vir dourada dessa vez. É chance de revanche, né? Em 24, Chance com a irlandesa, né? Espero que essa luta saia e espero que seja numa final. Ia ser maravilhoso. Ia encerrar com chave de ouro, literalmente. Agora, voltando aqui, eu pulei, né, do Pan-Americano. Como é que foi a sensação de trazer mais um ouro no Pan-Americano? Como é que foi vivenciar essa experiência lá no Chile? Eu falo que o Pan-Americano é um ensaio para os Jogos Olímpicos, né? Porque é uma competição gigantesca, é uma missão. E o primeiro
foi muito mais tranquilo. A gente teve o pré-PAN, que foi muito mais difícil. Então, o primeiro foi muito mais tranquilo. Esse, por ser classificatório, tinha um peso a mais, tinha uma adrenalina a mais. Mas eu aproveitei o máximo. Encontrei adversárias que são perigosas, principalmente a que eu fiz a final. Foi uma adversária que eu fiz a final também do Mundial. Eu sabia da vontade dela que tinha de me ganhar, né? De se vingar. Certa ela, que a gente é movida a isso. Mas não dei chance, fui bem tranquila, usei muito a minha experiência durante os combates. Eu consigo ver o meu crescimento com isso, o meu amadurecimento. Eu acho que essa vai ser a vantagem que eu vou usar lá em Paris. Muito mais madura, muito mais confiante, para poder sair com o resultado certo. Agora você pensa, tem já uma decisão tomada aí que Paris seria a sua última competição em nível olímpico e dali você iria para o profissional do boxe. Hoje você já compete. Como é que tem sido essa experiência de lutar boxe? Claro que não no Brasil, porque boxe feminino no Brasil nem tem ainda bases para isso. Quem sabe um dia, talvez você esteja escrevendo essa história, mas como é que tem sido essa experiência de se profissionalizar, de ir para os Estados Unidos, lutar boxe? Então, eu tô fazendo essa carreira híbrida pela primeira vez. Eu gosto de fazer história, né? E como de costume, pela primeira vez eu tô sendo a pioneira disso aí, de estar fazendo os dois. Tô muito feliz com essa oportunidade e com esse espaço que eu tô tendo para poder incentivar outros atletas a pensarem assim como eu, no plano B já ativo, né? A gente tá falando do mesmo esporte, mas são totalmente diferentes. É outra concentração, é outra base de treino. Por enquanto, eu tô conseguindo fazer isso muito bem. Tô conseguindo ter esse tempo. Mas por isso que eu falo que eu tô me despedindo do Olímpico, porque não dá para permanecer. A gente tem que se dedicar a um. Então, eu acredito que no Olímpico eu já tenho feito a minha passagem perfeita, assim. Então, agora eu quero me arriscar em um novo desafio, que é esse do profissional, é colecionar cinturões. E tentar fazer o boxe profissional aqui no Brasil ser mais divulgado, ser mais atraído até para outros atletas. A gente tem bons atletas aqui. A nossa medalhista Adriana é do profissional. A gente tem a Danila, que mora na Argentina, mas ela é brasileira e foi campeã mundial agora recente. Só que a gente tem pouca visibilidade e a gente não tem tantos patrocinadores e não tem tanta divulgação sobre esses atletas. Espero que com essa minha carreira híbrida eu consiga atrair mais essa atenção e quem sabe o crescimento do boxe profissional. Hoje, essas lutas praticamente são nos Estados Unidos, né? Isso, as lutas são todas lá fora. Já fiz na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, não, mas torço para que um dia eu possa estar lutando em casa, né? Quando você voltar a ser professora, quem sabe, quando você parar daqui a 5 anos, aí você pode carregar essa bandeira aí. Sim, tenho esse pensamento também. Não quero ficar no profissional durante muito tempo. Eu quero também aproveitar e esse meu conhecimento e essa minha passagem pelo Olímpico para poder surgir novos atletas. Então, eu pretendo fazer um projeto, sei lá, abrir uma academia em casa para poder incentivar outros atletas. Pode ser que nem o Rock, né? Que depois foi treinar outros atletas, né? Quem foi treinar sabe? O Adonis, quem Por sabe? que não, né? Criar outros, lapidar, na verdade, que a gente fala, né? Outros diamantes aí. Eu acredito que aqui no Brasil tem muitos diamantes aí, que só precisa dar um empurrãozinho para ele brilhar. Esse poderia ser, então, um plano para depois, quando você largar o ringue, é isso? Poderia não, certamente vai será. ser um plano. Eu quero, sim, abrir uma equipe, formar atletas. Eu acho que é o certo, né? Se você contribuir, né? Contribuir, continuar contribuindo com o esporte e incentivando muito mais meninas. Espero estar bem velhinha assistindo muita luta de boxe feminina. E que seja normalizado, né? Seja aqui no Brasil, né? E que seja no Brasil também. Como é que é a Bia fora dos ringues? O que a Bia gosta? O que a Bia faz? A Bia que é baiana, mora em São Paulo, o pai mora em Minas. Enfim, como é que é a Bia fora do ringue? Como é que é a Bia fora do ringue? Cara, a Bia é só isso aqui. Eu não sei muito diferenciar a Bia atleta e a Bia do dia a dia. Eu gosto de estar rodeada de amigos. Então, a minha equipe é
A maioria são meus amigos, mas eu sou bem tranquila. Na verdade, não. A Bia do ringue bate, né? A Bia fora do ringue... É uma flor? Não me fale tudo, menos de bater em alguém ou de briga, de nada disso. Porque eu já faço isso durante o treino. Então, eu sou bem relaxada, bem tranquila. Eu gosto de conversar. Eu gosto, então, de estar entre amigos, conversando, fazendo um churrasco. Você gosta de que tipo de música, Bia? Eu ouço tudo. Eu sou bem eclética. Eu sou da Bahia, né? Da Bahia não tem um repertório certo. Eu gosto do axé. Gosto de axé, pagode, funk. Eu gosto de tudo. Eu sou bem assim. Gosto de escutar uma musicazinha. Gosto de jogar um videogame. Eu tenho um cachorro. Gosto de passar meu tempo com ele também. E da paz. Mas se me chamar pra um treino, eu não nego, viu? Qualquer hora. Já tá casada com 30 anos? Tô casada. E eu gosto de passar o tempo. Ficar em casa. A gente viaja muito. Ela também é atleta. Uhum. Mas se Deus quiser, vai pra Olimpíada também. Vai. Né? Se Deus quiser, tô na torcida pra que tudo dê certo e a gente possa, sei lá, depois das 2 com medalhas olímpicas, tirar umas férias. Já vamos estar em Paris, né? Então, por que não? Joguei pro universo, ele que me abençoe. Agora, como é que a Bia é com o dinheiro? Você é uma pessoa que aprendeu a se planejar financeiramente, está em aprendizado, está olhando para o futuro, está guardando. Como é que você se organiza financeiramente? Como é que você enxerga o seu futuro? Então, eu tô num aprendizado ali. Eu tô buscando aprender cada vez mais, né? Porque a gente tem que pensar. Curta, né? Exatamente, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que estar. Mas eu sou pé no chão, viu? Eu fico observando e tento ficar segura de tudo que eu vou fazer ali, sem me precipitar. E eu quero entender. A princípio eu tô indo com calma. Até porque eu também não tenho muita coisa pra poder guardar. Mas ó, é o que eu digo, qualquer R$10, qualquer R$50 é dinheiro pra guardar, pra reinvestir. Né? É essa consciência que a gente quer mostrar, sim. Ou pra comprar um seguro, ou pra você guardar na sua aplicação. Qualquer dinheiro é dinheiro, ele vai render. Isso é uma boa. Eu tô tentando aprender o máximo, fazendo poucas aplicações assim. Consegui comprar minha casa. Olha aí, então, tá vendo? Com 30 anos? Tendo a casa própria, parabéns. Carro. Então, assim, tô tendo uma vida com o pé no chão, mas cada vez mais a gente tá tentando ter mais verbas para poder investir mais, já pensando no futuro. Até porque eu quero montar uma academia, né? E não vai ser barato, então eu tenho que ser pé no chão e pensar daqui pra frente. Mas aí você também busca sócios, né? Melhor dividir o risco com outras pessoas, outras que queiram investir no esporte. Sobre o mercado de seguros, você conhecia alguma coisa antes da gente, CNSEG, ir atrás de você para patrocinar esse time de seguros? Você conhecia? Você está começando, já está produzindo conteúdos pra gente? Eu digo porque também, apesar de ser jornalista e ser da área econômica, conhecia também muito pouco. Quando eu vim para a CNSEG, passei a conhecer melhor e consumir mais os produtos de seguro. Eu, como qualquer outro brasileiro, eu comprava seguro de carro, comprava previdência privada e tinha o seguro de vida. Depois eu falei, poxa, eu vou ter um seguro para minha casa. Então eu também estou num processo de aprendizado como muitos outros. E aí a ideia é que vocês, atletas, também compartilhem dessa experiência e conte para as pessoas como é que é essa relação com o seguro. Então minha pergunta é, você conhecia desse mercado? Está conhecendo? O que você está achando? Conhecia muito pouco, o básico, né? Que é carro, um seguro viagem, que a gente faz muito quando a gente está viajando, mas muito pouco. E aí, entrando pro time, eu me interessei em querer saber muito mais e tô pronta para fazer seguro de tudo, seguro de vida, seguro da casa, até para poder ficar segura, né? Mais protegida, né? Exatamente. Ela já fazendo merchan. É que a ideia é exatamente, por exemplo, você que quer começar um projeto novo, vai virar empreendedora, existe uma série de produtos que podem te proteger exatamente dessa renda instável, que pode te proteger da sua academia, que pode proteger as pessoas que estão dentro da academia. Então, assim, existe uma vasta gama de produtos que as pessoas desconhecem mesmo, que pode protegê-la para N situações, né? Então, a ideia é a gente, dentro dessa estratégia que a gente está tendo na CNSEG, exatamente de mostrar para as pessoas que tem de tudo e não é caro. Com R$50, com R$100, você faz seguro para sua casa. Então, você investiu um bem, legal. Você tem um bem que é a sua casa, que você colocou muito dinheiro nisso, e você não está protegido. Seja para N situações. Além de ter o seguro de devolver o recurso que você investiu na sua casa, tem também
É uma série de proteções que você pode ter. Marido de aluguel, lá em casa a gente não sabe arrumar nada, né? Então liga lá na seguradora, fala, olha, quebrou tal coisa. Aí os caras vêm e te ajudam, né? A mesma coisa que do carro tem. Então, pra gente desmistificando, que tem uma série de proteções adicionais ao seu seguro de vida. As pessoas que acham que seguro de vida é só para você deixar o bem para quando você morre. Não, você também pode usar para saúde e tantas outras coisas em vida. Então, assim, é um aprendizado. A gente entender que tem esses produtos aí para te deixar mais protegidos, né? Então, a Bia também pode conhecer mais e aí contar nas redes sociais sobre isso, né, Bia? Quero muito aprender muito mais e é interessante, porque aí você não precisa se preocupar, né? Exatamente. Bia, a gente está terminando o tempo aqui do nosso programa, mas eu queria que você contasse um pouco de como é que tem sido conciliar essa carreira de atleta de alto rendimento, conciliar a vida pessoal, mostrar um pouco desse seu olhar aí de determinação, de história de sucesso. Que mensagem que você deixa aí para as pessoas de um atleta no Brasil? Atleta no Brasil a gente, só de já ter virado atleta, a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir. Cobrir esporte, sei o quão difícil é. Queria que você contasse um pouco aí, deixasse essa mensagem dessa Bia vitoriosa, mas ao mesmo tempo que sabe de onde veio, que contava dinheiro para conseguir aí ser o que você já é hoje. Olha, eu vou falar, não é fácil, mas não desiste. Enquanto você sonha com aquilo, só depende de você, não depende de mais ninguém. Não importa que falem que não vai dar certo, não importa que pergunte, mas você só treina, que isso machuca também. Faça isso virar combustível para você ter mais chama e correr atrás e se dedicar mais, porque só a gente vai sentir o que ninguém mais vai sentir quando a gente realiza o que a gente se dedicou tanto, o que a gente tem amor, que é o nosso esporte ou que é o nosso trabalho. É grandioso demais. Eu não sei descrever a sensação que é quando eu tô lá no alto do pódio que tá cantando o hino nacional, a emoção e o filme que passa na minha cabeça. Então, assim, gente, é persistir, insistir e nunca desistir. Porque é grandioso e é prazeroso. Vale muito a pena. Então, assim, mesmo que todos for contra você e você acreditar que você pode, então confia, porque só depende de você. É você com você mesmo o tempo todo. Ser atleta no Brasil, mulher no boxe. Já tem mais de 40 medalhas no portfólio, um monte de troféus aqui, essas medalhas aqui que qualquer ser humano gostaria de ter aqui. Medalha em Olimpíada, 2 medalhas no Pans e tantas outras em casa. Eu, como jornalista, como atleta frustrado, como eu te disse que sou, mas assim, uma pessoa que ama esporte, só tenho a agradecer por você trazer essa alegria pra gente. Hoje, na CNSEG, poder retribuir patrocinando você ser do time de seguro e mais feliz ainda de ouvir a sua história, de ouvir que com determinação, com paixão, com força de vontade, a gente consegue alguma coisa. Acho que essa mensagem que você traz pra gente, pra nós mulheres, que não existe lugar que não seja para nós. A gente pode estar em qualquer lugar fazendo o que a gente quer e que você seja exemplo de muitas meninas e nós, mulheres mais velhas, que podemos aprender com a sua história de que é possível a gente fazer o que a gente quiser, mas mesmo sendo simples, mesmo não tendo dinheiro, é a gente acreditar, a gente ter força para seguir adiante. Que você traga o tão sonhado ouro e que você possa fechar esse ciclo olímpico e comece uma outra carreira aí como profissional. De muito sucesso, de mais vitórias, e a gente só tem a agradecer pela sua trajetória, viu, Bia? Obrigada mesmo. Eu que agradeço por estar tendo essa oportunidade e acredito que muitas meninas vão se inspirar mais no nosso bate-papo aqui e vai insistir e persistir no sonho. Obrigadão demais, viu? Obrigada, viu?